lá, gente. Vamos contextualizar quem é essa estrela que está aqui com a gente hoje na live. Eu brinco seriamente que sem o Maírton a Legião Urbana não existiria desde o dia do carro, em que o Maírton falava aos meninos que estavam prestes a desistir de tudo, porque não davam conta do que era estar numa gravadora, entender o contexto do que era existir ali, naquele cenário, com aquela pressão. E mais, as 4 estações selam o compromisso do Maírton Bahia como produtor dessa banda. E a partir desse disco, definitivamente, Maírton, 1 ano de trabalho, 1 ano aguentando o Renato Russo e todas as suas intempéries, da sua genialidade, que você descobriu tão cedo, você percebeu logo. Eu acho que é só por isso que Legião Urbana existe, porque você foi capaz também de lidar com esse gênio dele, né? Você teve a manha de conduzir Renato. Vocês brigaram e, no fim das contas, ele sempre cedia. Isso é incrível. Fala um pouco sobre esse trabalho para a gente. Bom, a primeira vez que eu vi, né, o Renato era o Renato Manfredini, né? Eu não vi, a primeira fita que eu vi não foi Legião, era o Bardo, né? Então eu vi um cassete. Na época, eu acho que a Ana Maria Baiana tinha falado do Renato, lá para o Jorge Davidson me deu um cassete, mas dá uma ouvida aí. Aí tinha Faroeste Caboclo no violão, era tudo no violão. Algumas músicas que a gente veio fazer depois lá no descobrimento, meu Deus, no 3, né? Que foi o disco mais ou menos ao vivo, né? Então tinha algumas músicas que estavam lá nesse cassete. Eu ouvi, já com aquela coisa da voz e violão, já fiquei impressionado, né? Pelas letras, pela pegada do Renato, né? E depois eu vim conhecer a banda, né? Aí tem aquela história toda, né? Aquela confusão. Eles eram punks naquela época, né? Eles não tinham nenhum conhecimento de estúdio, não tinham nenhuma experiência com esse tipo de coisa, né? Por isso que houve aquela dificuldade toda, né? O Marcelo Secchini era um grande produtor, um tremendo músico, o Rick também. Eu já tinha gravado muito com o Marcelo, com o Rick, mas assim, foi aquela coisa mesmo da comunicação e do estranhamento, né? E aí tem toda aquela história de poder de me entender, conversar com eles. Uma noite, né, que eles estavam desistindo realmente de gravar, eu vi lá, porque nesse período eu era um gerente de casting, né? Então eu tinha um elenco de artistas que estavam sob a minha responsabilidade. Uns eu podia chamar o produtor para produzir, e outros eu produzia. E aí eu estava sempre a 1000 por hora, com muita coisa ao mesmo tempo. E quando eu conheci a Legião, na verdade, eu já tinha feito 20 discos já tinha uma trajetória com MPB, com pop nacional, né? 14 bis. E aí eu vi o Dado de manhã nervoso, tenso no estúdio, né? Falei, o que houve, Dado? Ele queria marcar passagem, nós vamos embora, não queremos mais gravar, né? Aí foi aquela conversa toda, a conversa começou assim, no início, né? No final da manhã, ali pela hora do almoço, e fomos até a madrugada, falando sobre tudo, eu explicando para eles o que era uma gravadora, o sistema e tal. E a gente criou ali um vínculo muito amigável, muito íntimo, né? E dali nasceu uma relação de muita confiança, né? Eu firmei com eles o compromisso de tentar traduzir aquilo que eles sentiam, aquilo que eles queriam, né? Preservando a identidade da Legião. Eles já apresentavam uma identidade desde o início, né? Então a nossa conversa foi muito por aí, que eles estavam sentindo que essa identidade não estava sendo, de alguma forma, respeitada ou compreendida, né? Seria mais uma coisa assim. Então, nessa conversa, a gente pôde estabelecer esse link, né? E um compromisso, né? Aí, a partir dali, eles também, como sendo do meu cast, né? Eu fiquei acompanhando de perto, eles foram a Brasília, voltaram, o Zé Emílio assumiu o primeiro disco e eu fazendo a direção de produção, né? Então eu dava o suporte ao Zé Emílio no primeiro disco. Eu cheguei a mixar alguma música, eu mixei o Ainda é Cedo, né? Algumas coisas lá, e aí foi, né? A partir daí criamos um vínculo de confiança, né? E de muita amizade também, né? E aí fomos aí seguindo lá a trajetória. E no 2 eu assumi de vez o disco, né? E foi um disco de muito aprendizagem para eles também, porque era uma banda punk. Então, em determinado momento, falou assim, olha, vamos fazer dinâmica nessa música, vamos fazer dinâmica na gravação. Dinâmica, o que é isso? Que isso? Não, você toca muito forte, não, você toca mais fraco, acompanha a letra, essa coisa de você fazer a sonoridade, o acompanhamento baseado na forma como o Renato está cantando, está interpretando, né?